que é crente. O primeiro privilégio é nós sermos chamados, porque está aqui o texto dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados. Para quem estava falando, irmão, estava falando para crentes. E o que é ser chamado, irmão? Eu espero que aqui, nós estamos aqui com 5 pessoas, 6 aqui. Eu espero que aqui tenha pessoas chamadas, porque só faz a obra de Deus, irmãos, quem é chamado. Quando a pessoa não é chamada, pode até se intrometer, pode até, como dizia a minha avó, se assanhar para querer fazer, mas se não for chamado, não consegue fazer. Ela vai encontrar barreira, vai encontrar dificuldade, ela vai agir com ignorância, ela não vai gostar de alguma coisa, vai ficar mudando de igreja, porque não, eu estava ali, mas não gostei do pastor, vou para outra, e assim vai ficar zanzando de lado para lado, né? E não consegue fazer a obra porque ela não foi chamada para fazer a obra, né? Pode até ter passado por um momento de alegria, de inspiração, pode até ter sido motivado, mas chamado. Mas aqui o texto diz assim, ó: servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, né? E se é chamado, irmãos, é sinal que existe algum tipo de chamados para nós. Quais foram os chamados que Jesus nos fez, irmãos? Eu anotei aqui alguns, irmãos. Ele nos chamou para a luz. Nós éramos das trevas, nós éramos do pecado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual foi a nossa primeira chamada, irmãos? Quando Deus nos chamou das trevas para a luz. Chamado das trevas para a luz. Nós estávamos lá nas trevas. Um era católico, outro era macumbeiro, outro era, fazia um bocado de coisa errada, mas Deus nos chamou de lá, nos tirou de lá e nos colocou na luz, né? Então, nosso primeiro chamado é esse: chamado para a salvação, chamado para a libertação, chamado para sair das trevas. Eu me lembro, viu, Alberto, aquele meu cunhado que toca o instrumento aí de percussão, ele não está vindo logo, ele está trabalhando, né? Apareceu nele uma doença, um negócio que a gente achava não, tinha certeza que não era maligno, né? Uma manifestação de uma doença que ainda não tinha sido detectada em nenhum lugar. A própria ciência, os médicos, não sabiam o que significava aquilo. Saiu uma lágrima do olho dele, um líquido do olho do meu cunhado, e quando esse líquido caía num pano, o pano fumaçava e furava. Esse líquido caía na mão dele e feria a mão dele. A esposa dele ia cuidar dele e feria a esposa. Cansou de lá em casa acontecer isso. Tanto na madrugada ele começava a gritar de dor. A gente corria para lá, orava por ele, trazia um lenço, colocava no olho dele. Quando colocava o lenço, ele furava, fumaçava, né? Saía um líquido químico do olho dele, cegou um do lado do olho, o outro, pela misericórdia dele, não cegou. E até hoje tem marca no corpo dele que esse líquido promoveu. Eu estou contando isso aqui para chegar onde eu quero chegar. Cansei de levar ele 1 hora, 2 horas daqui, que não tinha Uber por aqui, levava ele para Belém, para o socorro municipal. E eu lá, o pessoal passava só uma coisa lá, mandava ele para casa. Aqui ele não tinha jeito. Ele foi internado na clínica Oswald III, uma junta de médicos,
8 médicos avaliaram ele e não descobriram o que era. E no final, aquele locutor que já morreu da RBA, Ronaldo Porto, era cliente dele lá no salão, disse que aquilo ali era a família que estava colocando uma coisa no olho dele, né? Ele passou na televisão em rede nacional, na Rede Record, foi entrevistado para todo o Brasil, a perseguição em casa de repórter, querendo entrevistar o Zete, tá? E eu sabia que a doença misteriosa era essa. E até que um dia, irmãos, ele disse: meu cunhado, eu descobri um lugar lá no telefone que diz que lá a cura. Mas que lugar é esse? Não sei. A pessoa me disse: eu estou tão atribulado, você me leva lá? Eu tenho no carro e levei ele lá no telefone. Quando eu cheguei lá, um becozinho meio estranho lá, parei o carro, aí alguém veio buscar ele e entrou para lá. Eu vi que o negócio era estranho. Eu vi o ambiente, eu falei para o Zé, isso aqui não é de Deus não, isso aqui é um negócio de macumba, é um negócio perigoso isso aqui. Aí eu fui na casa de uma pastora bem do lado assim, da quadrangular. Eu disse: meu Deus do céu, tire o seu cunhado de lá, que isso aí é um terreno de macumba mais poderoso que existe aqui na área. Não, tire daqui. Aí eu entrei no beco, que era como daqui, ali da casa da irmã Nélia. Quando cheguei lá, estava lá uma roda lá, o pessoal, né, dançando, batendo os tambores lá, e meu cunhado bem no meio já, levando uns passos lá, né? Nesse dia eu tive tanta coragem, tanta audácia, Deus me deu tanta graça ali. Eu cheguei lá no meio daqueles né, homens ali, mulheres, e gritei: meu cunhado, sai daqui em nome de Jesus, pode sair daqui. Uma autoridade com ele, né? Eu sempre respeitei ele, mais velho do que ele, mas nesse dia eu tive que usar de uma audácia com ele. Tirei, arrastei, o Zé também estava comigo, puxa, sai daqui, meu Deus, saiu. O macumbeiro ficava lá reclamando. E a partir daí, nós começamos a levar nas igrejas. Foi lá no Tempo Central da Cidade Nova, lá numa atitude simples, culto do milagre, lá que vinha a tarde da vitória aqui. O pastor Rosemar disse assim: me arranja um copo com água, por favor. Arranjando um copo com água, e lavou o olho dele e orou. E nesse dia o meu ficou curado, porque não foi, acabou o problema. Mas onde eu quero chegar, irmãos, é que ele estava nas trevas, estava lá no meio envolvido, né? E nós fomos lá e resgatamos ele do meio das trevas, do meio do mal, do meio da coisa ruim, tiramos ele de lá e levamos para a igreja. E na igreja, na luz, ele foi curado, recebeu a bênção. É um exemplo que a gente usa para dizer que, né, Deus nos chamou das trevas para a luz. E todos nós andávamos nas trevas, ainda pecamos, porque somos pecadores, precisamos nos purificando. Mas as trevas, no envolvimento, Deus nos tirou de lá. Então, qual foi o nosso primeiro chamado? Qual é o maior privilégio do cristão? Ser chamado, né? Chamado da onde? Das trevas para a luz. Quem quiser ficar nas trevas, que fique. Quem quiser ficar no tráfico, que fique. Quem quiser ficar na droga, que fique. Quem quiser ficar na macumbaria, que fique. Mas nós já fomos chamados das trevas para a luz. É o nosso maior privilégio que Deus nos tirou de lá. E foi o que Deus nos chamou também para a liberdade. Hoje nós somos livres. A Bíblia diz assim, ele diz assim: quem comete pecado é escravo do pecado. Jesus falou isso para Nicodemos. Quem comete pecado é escravo do pecado. Mas Jesus nos chamou para a liberdade. Gálatas capítulo 1, versículo 13 diz assim: vós, irmãos, fosse chamado à liberdade. Nós somos livres, né? Fizemos aprisionados. O tiro parece uma algema na nossa mão, um nó. E o aprisionado, mas ele não tem liberdade, né? Viciado com droga, todo dia tem que ter droga para ele. Trabalhando com um rapaz numa outra congregação, era incrível aquilo ali. E é assim, ainda vê que eu quando vezes ele trabalhar aqui, vamos no começo. Jonas, sabe quem é? O Jonas era incrível. E chegava, botava o rosto no chão, chorava, clamava.
Dizendo, não, pastor, eu estou arrependido, não volto nunca mais. Vou cuidar dos meus filhos, da minha família. Arranja trabalho para mim, pastor. Pegava a Bíblia, ficava lendo a Bíblia aí horas e horas, chegava cedo no culto, né? Às vezes chegava lá, culto de ensino 7h10, já estava lá na porta da igreja. Quando eu abri a igreja, eu ia, eu estava o rosto do chão. Não, dessa vez não vai dar certo. Passava mais ou menos uma semana e sumia. Já aparecia já a família, já na família, sem ver na droga do outro. E andava por aqui, ele sabe algum ponto por aqui, tem droga. Né? Andou ali, comprando, trabalhando aqui, o bicho acontece tudo aqui. É interessante, mano. Quando ele fala que acontece tudo aqui. É interessante, mas como aquela pessoa parece que estava livre, né? Parece que você até se alegrava, quando aí, de repente voltava de novo, como diz a Bíblia, é como um corpo que volta à lama, né? Conhece, sabe, tem tendência para o negócio, sabe? E a vida, eu acho que muita gente aí, né? Sabe? Mas sabe por quê, irmãos? Porque ele não ainda, o corpo dele está no vício, está aprisionado pelo vício, o sangue dele pede isso, o corpo dele pede, né? Mas ele ainda não tentou o detalhe espiritual da liberdade. Se o filho do libertar, verdadeiramente ser livre, né? Todo que comete pecado é escravo do pecado. A hora que ele depender de Jesus mesmo, ele vai superar isso, com certeza. Né? Aquilo ia ser um auxiliar ao meu de mão cheia, não sei se por acaso ele ia ter passo para a liberdade. Vós, irmãos, fosse chamados para a liberdade. Paulo escreveu ao Gálatas. Porque o povo lá da Galácia, que é essa Gálatas, os caras lá eles eram aprisionados por costumes, por práticas, coisas que não era mais para estar praticando, e eles praticavam. Aí Paulo teve que escrever uma carta para eles: vocês foram chamados para a liberdade, não fiquem mais escravos disso, não fiquem mais escravos disso. Eles não comiam carne de porco, não faziam um bocado de coisa do tempo do judeu, porque eles faziam aquilo como se fosse um ato de pecado. Né? Eles entendiam que era um ato de pecado. Paulo disse assim: não, vocês foram chamados para a liberdade, vocês estão livres, não é preciso mais estar aprisionado por uma prática que deixa você preso. Não somos presos, não somos amarrados a um determinado sistema religioso, não, nós somos chamados para a liberdade em Cristo Jesus, e na liberdade de Cristo, Ele nos dá a condição de nós podermos, né, fazer a obra dele, ir para onde quer, ter realmente, né, a condição de ser liberto. Posso entender que eu sou crente, sou livre, chamado para a liberdade, mas chego lá na vida, eu vou me provar de novo, né, aquilo que me aprisiona. Não. Uma outra coisa que a Bíblia diz que somos chamados para receber dons, né? Quando Deus nos chamou para a igreja, para receber dons. O que é dons? Dons é um presente que Deus para nós nos capacitar para fazer alguma coisa. Todo crente, quando aceita Jesus, recebe um dom. É uma coisa gratuita que Deus dá para nós. Eu vou te dar um dom. Alberto, dom de tocar, né? Todo crente tem que saber o seu dom. Deus me deu o dom de dirigir trabalho. Eu dirijo trabalho desde bem novo, 13 anos eu dirigi trabalho em igreja, né? Tudo que eu já trabalhei com crianças, com adolescentes, com jovens, novo convertido, estou trabalhando na igreja lá com terceira idade, né? Mas Deus me deu, Deus me mostra as coisas que eu vou fazer. E isso é porque eu fiz curso? Eu disse: não, é um dom que Deus nos dá. A gente, aproveitando o dom, a gente vai aprender muito mais e vai botar em prática. E está na Bíblia, Atos 2,38: e recebereis o dom do Espírito Santo, né? Deus nos chamou para receber dons.
Crente que ainda não sabe qual é o seu dom tem que descobrir. Porque nós, na igreja, não existe crente sem dom. Né? Não existe. E tem que saber qual é o seu dom. Se aceitou Jesus, ele tem que ser chamado para receber. Ele foi chamado para receber um dom. E esse dom ele vai. Né? Então, uma hora lá, Deus vai te revelar. Talvez até essa hora saia, só não está botando em prática. Tá? Essa promessa, irmãos, é a todos quando o Senhor chamar. Não é para pessoas, não é para pastores, não é para teólogos, não é para. Não. Jesus chamou a pessoa que capacita com dom. Tá? O outro chamado que a Bíblia diz que nós recebemos foi chamados para a glória. 1 Pedro 5,10. E o Deus de toda graça que em Cristo Jesus nos chamou à eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. O que é chamado para a glória? Né? Muita gente pode até pensar que esse chamado para a glória é a pessoa morrer. Não é cada vez que está passando a glória. Não é isso. Chamado para a glória é nós podermos, né, falar um pouco tudo aquilo que recebemos como crente. Falarmos sobre a glória de Deus, sobre a alegria, né? Chamado para a glória é ser diferenciado, porque, por exemplo, torcedor de futebol, ele vai para o campo, ele vibra com o seu time, ele grita gol na hora do gol, sai de lá alegre, mas aquilo passa. Crente, recebe o batismo do Espírito Santo, ele se alegra no culto, Deus está falando com ele, ele tem alguma coisa eterna, não vai passar. Porque quando acabar aqui, a gente vem para o culto, se alegra aqui, está na vitória, a gente até dança, até pula, né? Amém. Mas quando acaba, a gente vai estar com vontade de viver outra vez de novo. Isso é coisa eterna. Nós somos chamados para a eterna glória. Ela começa como nós somos chamados, porque está dizendo aqui: e o Deus de toda graça que em Cristo Jesus nos chamou a eterna glória. A glória do crente não tem fim, não acaba. Imagina só, nós estamos aqui, nós nos alegramos. Que coisa maravilhosa aqui. Imagina quando chegar no céu. O próprio Jesus, as coisas fantásticas que não tem no céu. Né? Da luz do corpo, que não tem dor, que não tem nada, o corpo transformado. Então é uma eterna glória. Então nós somos chamados primeiro, irmãos, para a luz. Deus nos tirou das trevas para a luz. Quando nós vamos para a luz, nós tornamos chamados para a liberdade. Na liberdade, nós somos chamados para receber dons, fazer alguma coisa para Deus. E, fazendo alguma coisa para Deus, nós somos chamados para a glória. Receber a glória de Deus. Né? Esse é o primeiro privilégio do cristão, ser chamado. Aí, João escreveu também aos chamados e amados em Deus. Né? É outro privilégio. Amados em Deus. Daniel, o profeta lá no Antigo Testamento, Deus chamava ele de homem muito amado, porque ele era um diferencial, estava lá no meio dos servos, no meio da nação, contaminado por Nabucodonosor, né? Mas Deus tinha um pacto com ele, porque ele amava Daniel. E nós somos amados por Deus. Olha, em Daniel capítulo 9, versículo 23, Deus fala para Daniel da seguinte maneira, dizendo: logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido, porque você é uma pessoa muito amada. Por que Deus ouve a nossa oração, irmãos? Nós somos amados por Ele. Se Ele não nos amasse, Ele não ouvia a nossa oração. Até que Ele ouviu, não atendia, não resolvia. Deus só ouve quem é amado por Ele. Deus nos ama. Quando Ele nos chamou lá atrás, já nos chamou por amor, né? Então Daniel era um homem amado, no sentido de que Deus tinha uma afinidade com ele. Abraão era um homem amado porque Deus tinha uma afinidade com ele. Nós somos amados por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Minha mãe uma vez falou uma besteira perto de mim, eu falei para ela, não gostou de mim, não gostou do que eu falei. Assim, eu fui para uma oração hoje e eu fiz um voto com Deus. Senhor, se tu me ama mesmo, tu vai fazer eu tenho que provar amor para ninguém, né? Não tem que provar para ninguém que me ama, ele já provou isso há muito tempo, né? Já disse há muito tempo que me ama. Cada qual que ele salva. É a pessoa que não tem, até mesmo o papudinho da esquina, até mesmo o drogado, o Jonas, Deus ama essa pessoa. E a pessoa que não sabe entender o amor dele não recebe esse amor para se transformar em uma pessoa, né, útil, benéfica à sua família, à igreja, ao cenário. A Bíblia diz também que Deus envia anjos para lutar em favor dos amados. Porque Daniel orava, ele era um homem amado por Deus. Daniel, capítulo 10, versículo 11, diz que ele orava, né? Orou 21 dias, e a oração dele não subia. O que acontecia? O demônio, uma corrente do espaço, né? Espaço invisível. Era muito demônio lá que Daniel orava 3 vezes, abria a janela, orava, mas aí os demônios impediam que a oração chegasse a Deus. Como é que é a guerra espiritual? Acredita que acontece isso? Às vezes, as nossas orações são impedidas pelo demônio de chegar a Deus. Por isso que Jesus deu algumas dicas sobre oração. Ora, entra no teu quarto, ora em secreto, que o teu quarto te recompensará. Se começa a orar alto em nossos pedidos, Satanás ouve aquilo lá e começa a impedir a oração da gente, né? Mas um dia Deus chegou para Daniel e disse assim: Daniel, Deus o ama muito, né? Fique de pé, não fique com medo. Deus ouviu a sua oração. Sabe o que Deus fez? Ele mandou o arcanjo dele de guerra, chamado Miguel, e derrotou, expulsou todos os demônios que estavam impedindo que a oração de Daniel chegasse aos céus. Então Deus atende a oração das pessoas amadas, mas Deus também envia anjos para lutar em favor dos amados. Ainda tem mais um ainda. Deus encoraja aqueles a quem ama. Daniel 19 diz: Daniel, Deus o ama muito, paz seja contigo, anime-se e tenha coragem. Então, irmãos, Deus encoraja aqueles que amam. Esse negócio de igreja desanimada, tem uma coisa que tolerância zero para mim, é quando eu vejo um crente desanimado, crente sem motivação, crente que parece que está pedindo a Deus que o mundo se acabe expondo e morrer deitado, né? Tem a vontade. É isso aí, não é impedimento aí. Isso. Mas Deus chegou e falou para Daniel o seguinte: Daniel, Deus o ama muito. O anjo falou isso para ele: paz seja contigo, tem que viver em paz. O amado tem que viver em paz. Anime-se e tenha coragem. Algumas virtudes que tem que ter na pessoa que é amada por Deus: tem que viver em paz, tem que ser animado, tem que ter coragem. Crente desanimado, a tortura, sem coragem, medroso, né? Também não serve. Esse é o segundo privilégio do cristão. E o terceiro que está aqui, né? Primeiro, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, já falei, amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo, de uma outra versão diz conservados. Nós somos conservados em Jesus. O que é que Deus conserva em nós? Primeiro, o mistério da fé. 1 Timóteo 3,9 diz: conservando o mistério da fé com a consciência pura. Fé conservada é Deus agindo. O que é fé conservada? É crente que tem fé, né? É crente que tem fé. Porque se a gente começar a andar atrás de ministério, de monte, de pastores aí com nome, apareceu um pastor do Universidade por 40 horas, que vestia um vestido branco, uma alma cinta azul aqui, e eram centenas de pessoas atrás dele. Onde ele ia, e aquele monte de pessoas atrás dele lá, né? Enganadores. Eu golpe em muita gente. O tempo da Yamaha, comprou um carro de cartão da Yamaha, até hoje não pagou. Minha mãe comprou um celular para ele, não pagou, né? Enganador.
Mas quando a gente conserva o mistério da fé, irmãos, com a consciência pura, Deus age a nosso favor. A fé é nossa, irmãos. Eu devo motivar vocês a ter fé pela palavra, pregando, tendo fé também. Mas eu não posso, irmãos, forçar você a ter fé. A fé tem que ser sua. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus conserva o mistério da fé. A fé na gente é um mistério, né? Então, muita gente já vem crente dizer, irmãos, eu não vou na igreja tal, toda vez que eu chego lá dói minha cabeça. É falta de fé nessa pessoa, irmão. Onde é que uma igreja vai causar dor de cabeça para a pessoa? Não é terreiro de macumba, que não é lugar de buscar a Deus. A pessoa tem que ter o mistério da fé na vida dela, tem que estar numa casa de Deus, né? Começar a pensar que aqui é o lugar para eu crescer, né? Então, é isso. É isso. Outra coisa, conservando a nossa confissão. Quando nós confessamos a Jesus, Hebreus 4,14 diz: visto que temos um grande sacerdote que penetrou no céu, conservemos firmemente a nossa confissão. Quando nós confessamos Jesus Cristo, nós aceitamos Ele como Salvador. E a nossa confissão então entrou em ação, né? A confissão da gente é uma das coisas mais lindas que nós fizemos. Quando nós casamos, quando nós dissemos lá no dia do casamento, nós não fomos perguntar: você promete ser fiel, né, até que a morte separe? Aquilo lá foi o quê? Uma confissão, né? Uma confissão. Quando nós batizamos nas águas, você promete servir a Jesus todos os dias da sua vida, ser fiel à palavra de Deus, né, manter a doutrina, amém. Isso é confissão. Quer se trazer o Salvador? Sim, isso é confissão. O que a Bíblia diz aqui? Conservamos a nossa confissão. Se não conservar a nossa confissão, nós não vamos receber de Deus aquilo que é para nós. Qual é o terceiro mistério? O mistério da confissão. Terceiro privilégio. Mistério melhor. Da conservação. Nós somos conservados, o que está escrito aqui: amados em Deus Pai, guardados ou conservados em Jesus Cristo. E para encerrar, conservando a nossa coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11: vem sem demora, conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Coroa, irmãos, na Bíblia é recompensa. É recompensa. Coroa na Bíblia é prêmio, né? E se nós não guardarmos o que temos, nós vamos perder a nossa coroa, né? Guarda bem o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus nos abençoe, que possamos usar esses três privilégios em nosso favor. Nós somos chamados, nós somos amados e nós somos também conservados em Deus. Amém? Quem canta para tirar a oferta, se alguém tem oferta, vamos tirar. E depois da oferta estaremos orando para encerrar o nosso culto de oração e ensino. Glória a Deus. É o 225. Na batalha contra o mal, se valente, segue marcha triunfal, se valente. Olha aqui, Vitória nos conduz e não deixa sua cruz. Ser valente, pelejando com Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com muito valor.
cheio do Consolador, se valente. E o maligno se enfrentar, se valente. Sem recuar, se valente. Seja aqui aonde for, escutando do Senhor, mostrará valor, se valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com infinito valor, cheio do Consolador. Ser valente, contra o inimigo com poder. Ser valente, fraco Senhor não temer. Valente, olha aí o teu redor, manifesta-se o amor, é um vencedor. Ser valente, ser valente, por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com infinito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, e no mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com infinito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai que está no céu, nesta hora, Santo Deus, te apresento, meu Pai amado, as ofertas, Senhor da glória da tua casa. Te apresento, Senhor amado, os ofertantes, os dizimistas. Meu Senhor da glória, que o Senhor venha, Paizinho amado, cada dia, meu Senhor da glória, abrir mais, Senhor da glória, as portas para teus filhos, que o Senhor venha repreender todo o mal. Repreende, Senhor da glória, tudo aquilo que não vem de ti. Lança por terra todo o mal, Senhor da glória. Abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos encerrar. Sexta-feira, a abertura do nosso trabalho na Tarde da Vitória. Oi? Amém? Amém. Nosso Deus amado que está no céu, neste momento estamos na tua presença, Senhor, te agradecendo por mais um culto que foi realizado. Nos leve em paz para os nossos lares. É o que nós oramos e agradecemos no teu santo e excelso nome. Amém.